eterno, que Ele habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Maravilhosa a presença de Deus neste lugar. Você que pode ficar de pé, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E abra sua Bíblia nos Salmos de número 109. Salmo 109. Glórias ao Senhor. Nós vamos ler alguns versículos nos Salmos de número 109. A partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal por bem e ódio pelo meu amor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós oramos mais uma vez a Ti, diante da Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra, que transforma, que liberta, que renova, que traz gozo, traz alegria e satisfação. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra nesta noite. Nós já sentimos a Tua presença aqui, no meio dos louvores. Nós sentimos a Tua graça, a Tua presença conosco. Necessitamos que o Senhor fale conosco através da Tua gloriosa palavra. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, alcança a cada coração, manifesta a Tua graça, o Teu favor de uma forma gloriosa. Nós contamos com a Tua participação conosco, Senhor. Abre a porta da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Versículo 5. Me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Versículo 5. Amém? O Salmo é uma oração. Eu vou falar de oração nesta noite. O tema da mensagem é oração, orando especificamente. Amém? Orando especificamente. O tema é esse. Abra o seu coração e permita que o Senhor possa falar contigo através da sua palavra com um tema todo importante, todo especial. O salmo que nós acabamos de ler é uma oração. E nesta oração, especificamente, o salmista, ele traz detalhes, muitos detalhes. E os detalhes importantes que o salmista traz neste salmo nos serve de ensinamento, e eu quero falar ao teu coração nesta noite com esta palavra. Orar especificamente. O que é orar especificamente? Orar especificamente é orar de modo específico, de modo restrito, de modo peculiar. Isso é orar especificamente. Significa orar dando detalhes importantes daquilo que é o seu foco. Aprendemos com o salmista, que no caso aqui é o rei Davi, David Meller, o rei Davi. Nesse salmo, que também é considerado um salmo imprecatório, onde ele pede a Deus para castigar os seus inimigos, ele traz detalhes ao Eterno em sua oração, promovendo um tempo importante de diálogo com o Eterno. É interessante orar especificamente, porque isso produz
um tempo maior na sua oração. Quando você ora e a sua oração não é específica, naturalmente que o diálogo fica mais curto. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas ficam sem palavras, e aí surgem aquelas orações de 5 minutos, na maioria das vezes. Mas quando nós oramos especificamente como o salmista, nós automaticamente acrescentamos um diálogo maior com o Pai, trazemos detalhes na nossa oração para que o Senhor possa entender de uma forma específica. Pastor, mas Deus já sabe de tudo, Ele conhece cada detalhe da minha vida. Querido, Deus conhece todas as coisas. Mas quando nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, orando especificamente, orar especificamente, você mergulha em detalhes importantes, que isso promove uma comunhão, um relacionamento com o eterno. Glória a Deus. Amém? O salmo que nós lemos é um salmo imprecatório. Diga comigo, salmo imprecatório. O estilo literário do conteúdo do salmo é imprecatório, onde o salmista pede para Deus castigar os seus inimigos, né? E é interessante esse conteúdo dos salmos imprecatórios. Vou fazer apenas uma referência para vocês. Os salmos imprecatórios, todos eles foram escritos na dispensação da lei, onde o conceito era muito diferente do nosso conceito na dispensação da graça. Nós estamos vivendo a dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo. Amém? Os salmos imprecatórios foram escritos na dispensação da lei. No conceito da dispensação da lei, era considerado olho por olho e dente por dente. Êxodo 21, 22 a 25. Diz assim: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhes impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então entende-se que na dispensação da lei os conceitos eram diferentes da dispensação da graça. É por isso que nós encontramos vários salmos imprecatórios nas Sagradas Escrituras. Todos eles foram escritos durante o período da dispensação da lei. Agora preste atenção que existe um ponto importante ou importantíssimo nas imprecações dos salmos, é que todos os salmos imprecatórios são orações, amém? Orações, pedindo a Deus a sua atuação, apresentando com muitos detalhes, e as imprecações não são, presta atenção nisso aqui, as imprecações dos salmos não são planejamentos ou maquinações para fazer o mal a alguém. São orações que nos deixam chocados pelo seu realismo no conteúdo. Apesar do conteúdo dos salmos imprecatórios serem chocantes, e algumas pessoas ficam chocadas quando leem um salmo imprecatório, eu quero que vocês entendam que todos os salmos imprecatórios são orações, não são planejamentos ou maquinações para fazer o mal. Amém? Nos salmos, os salmistas estão pedindo a Deus para fazer justiça, ao invés deles fazerem justiça com a sua própria mão. Ok? A questão de fazer justiça
com as suas próprias mãos, a própria Torá, dispensação da lei, a própria lei. Levítico capítulo 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, não, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, 35 e 36, diz assim, é na Torá: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. No livro de Provérbios 25, versículo 21 e 22, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhes amontoará brasa sobre a sua cabeça, o Senhor te retribuirá. Então observe que a indignação expressa nas orações dos salmos imprecatórios são apenas orações e não maquinações para praticar o mal, porque a própria Torá ensina que o Senhor é vingador de todas as coisas, o Senhor é juiz de todas as coisas. Amém? Nós encontramos no salmo imprecatório, no versículo 1, o salmista orando especificamente para declarar autenticidade. Observe o que diz o versículo 1: ó Deus do meu louvor, não te cales. Qual é a autenticidade aqui? O salmista diz: ó Deus do meu louvor. A autenticidade, encontramos, é o relacionamento do salmista com o Eterno. Quando ele diz ó Deus do meu louvor, isso exige uma apreciação maior e mais profunda, pois ele está se dirigindo ao Deus que é o seu louvor. E sendo ele músico, isso tem um grande significado que realmente dava sentido à sua vida. Sendo Deus a sua inspiração para compor, para tocar, para cantar, Deus era a sua fonte de inspiração. Então observe que na oração o salmista apresenta a sua autenticidade no seu relacionamento com o Eterno. Você está comigo? Diga amém. O verdadeiro adorador fará as suas composições, baseadas no que admira, no que acredita, no que se propõe a aplicar o seu tempo tão precioso. Então observe que a vida do salmista, o tempo do salmista, a concentração da sua mente era o Eterno. Então ele diz: ó Deus do meu louvor. Isso implica autenticidade, ou revela a autenticidade na sua oração. Glória a Deus. Mas não fica só nisso. No versículo 24, ele está orando especificamente acompanhado pelo jejum. Olha o que diz o versículo 24: de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. Preste atenção nesses detalhes, porque o texto aponta o salmista orando acompanhado pelo jejum. E quando ele diz assim, olha, de jejuar, estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece, o jejum é apresentado de forma significativa. Como assim? Porque nós observamos os efeitos na sua carne que eram visíveis. E o salmista fala a tontura e o emagrecimento. O texto aponta uma sequência de dias de sacrifícios. E é interessante que ele apresenta isso também ao Eterno. Você percebe como é interessante o diálogo do salmista com Deus? Ele na sua oração, ele diz assim: Senhor, eu tenho jejuado, e por conta do meu jejum, eu estou
tendo tonturas e eu estou emagrecendo, eu já emagreci. Eu não sei quantos quilos ele perdeu, mas ele diz que ele estava emagrecendo. E quando nós analisamos um processo de emagrecimento por conta de abster-se de alimento, que é o jejum, certamente que isso só pode acontecer após uma sequência de dias de abster-se de comer e beber. Então isso indica que o salmista tinha costume de jejuar e orar por muitos dias buscando a presença de Deus. Você está comigo? Diga amém. Isso implica nos entendermos que a oração específica ao Eterno, ela precisa estar acompanhada pelo jejum, não somente a oração, mas o jejum e a oração. Glória a Deus para sempre. E os efeitos disso, presta atenção, Davi fala para Deus em sua oração que ele estava em uma dieta restritiva, em um sacrifício de cunho espiritual. Glória a Deus. Eu não sei o que ele estava se alimentando naqueles dias que ele estava fazendo um sacrifício de cunho espiritual nas suas orações específicas diante do Eterno. Eu não sei se o rei Davi, que tinha um banquete especial no cardápio da sua alimentação, ele tão somente resolve atuar numa dieta restritiva. E qual era a intenção do salmista? Cunho espiritual. Ele precisava de uma resposta de Deus, ele precisava de algo de Deus. E quando o crente que entende esse contexto espiritual precisa de uma resposta de Deus, precisa de um mover de Deus na sua vida, certamente que a porta é a oração específica com jejum. Se orarmos, se buscarmos a Deus, se aplicarmos as nossas vidas em oração e jejum, certamente que as nossas vidas espirituais serão diferentes, alcançarão um nível totalmente diferente. Você está me ouvindo? Diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que os resultados do jejum e a oração não é apenas de emagrecimento. As barreiras espirituais, elas cairão por terra. Os demônios fugirão. As fortalezas espirituais serão destruídas enquanto um homem de Deus, uma mulher de Deus, se coloca de joelho em jejum e oração, clamando na presença do Eterno. Bendito seja Deus para sempre. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. A oração e o jejum é a arma mais poderosa do crente. Não existe arma mais poderosa do crente a não ser a oração e o jejum. É por isso que as Sagradas Escrituras nos impulsiona a orar a Deus sem cessar, a buscar ao Senhor em todo o tempo, a jejuar consagrando as nossas vidas diante do Eterno. Sempre, todo tempo, precisamos estar buscando a presença de Deus. Quando você ora e jejua, você está promovendo um fortalecimento espiritual para a sua vida. E os benefícios para isso, olhe para mim aqui, espere em Deus, que o Senhor é fiel, e Ele vai destruir as barreiras, Ele vai derrubar as muralhas e dará vitória ao seu povo. Uma igreja que ora, que jejua, o inimigo não pode atuar, porque o poder de Deus está no meio de um povo que ora e consagra a sua vida. Bendito seja o Eterno para sempre. Nós encontramos no versículo 30, o salmista orando especificamente com um testemunho pessoal. Talvez o que falta em mim, talvez o que falta em você, é um testemunho pessoal das suas orações perante Deus. Porque o salmista, ele traz um testemunho pessoal na sua oração. Ele traz detalhes especificando para Deus aquilo que era o seu anseio,
E ele promove ali, para entendermos de uma forma enfática, o seu testemunho pessoal. O versículo 30, ele diz assim: louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Entre a multidão. Percebe o testemunho pessoal que o salmista apresenta aqui como um troféu? Ele apresenta o seu testemunho pessoal como um troféu, fazendo questão que todos soubessem ou soubessem quem era o motivo do seu viver, quem era o motivo do seu louvor. Observe que existem muitos problemas apresentados no Salmo, muitos problemas. Muitos problemas estavam acontecendo ao seu redor, mas o testemunho pessoal do salmista dilata, borbulha, fica muito patente nas Sagradas Escrituras. Você entendeu isso? Diga amém. Porque muitas das vezes os problemas sufocam alguém. Os problemas, as dificuldades chegam a sufocar as pessoas a ponto de que tem crentes que não conseguem nem orar quando as lutas estão muito grandes. Ele fala: Deus, eu desisto, eu não quero saber mais. Então abre mão, e se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer, mas eu estou fora, eu não aguento mais. Percebe que o salmista fala, em todo o contexto do Salmo, de muitos problemas ao seu redor. E ele especifica que os problemas eram sem causa, estava vindo contra ele sem causa alguma. Ele fala isso com muita clareza, dizendo: muitas coisas que eu não sou culpado está acontecendo, está ocorrendo. Eles estão em troca do meu amor, eles estão contra mim, eles estão maquinando contra mim, etc. e etc. Isso significa que ele estava vivendo um enredo de muitos problemas, mas o seu testemunho pessoal, ele apresenta como um troféu aqui no Salmo: louvar-te-ei entre a multidão, louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, bendito seja o Eterno para sempre. Então observe que ele cita em detalhe a sua oração. Com tudo isso, ele afirma que grandemente iria louvar ao Eterno, que o seu relacionamento com Deus era o seu maior troféu. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, no final da mensagem para você. Qual é o seu maior troféu? O seu maior troféu é o seu relacionamento com Deus ou os seus projetos? O seu maior troféu é o seu relacionamento com Deus ou são as suas conquistas pessoais, que todos os dias você está correndo atrás, acordando cedo e colocando suor nisso daí? Qual é o seu maior troféu? São as suas conquistas pessoais? O seu maior troféu é o seu interesse na sua vida profissional? É esse o seu maior troféu? Porque Davi, ele apresenta o seu relacionamento com Deus num salmo imprecatório, cheio de problemas ao seu redor. Ele apresenta o seu relacionamento com Deus como o seu maior troféu. Glórias ao nome do Senhor. Eu imagino Paulo dizendo assim: ó, eu estou abatido, mas não vencido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Nós precisamos entender o que é que está sendo o nosso maior troféu. Se o meu maior troféu é a minha comunhão com Deus, então eu vou pagar o preço para me manter na presença de Deus. Se o teu maior troféu é o teu nome escrito no livro da vida, então você vai agarrar o reino de Deus com força e não vai abrir mão, nem afrouxar a sua mão, para que o inimigo não venha tomar de você aquilo que você recebeu do Eterno. Bendito seja Deus. Parece que eu estou vendo Yohanan, João, escrevendo assim: olha,
guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, bendito seja Deus para sempre. Você está entendendo a palavra de Deus para o seu coração nesta noite? Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se o meu maior troféu é o meu nome escrito no livro da vida, eu devo me manter fiel, eu devo me manter firme, eu devo me manter orando, jejuando, clamando pela presença do Eterno. E Satanás vai passar longe da vida de um crente que ora e jejua. As barreiras cairão por terra, eu creio, e o nome do Senhor na tua vida será glorificado, será exaltado. Glória a Deus. Muitos, quando estão em momentos difíceis, fazem orações de autocompaixão. Você sabe o que é oração de autocompaixão? Eu posso dizer, arriscando aí, a maioria fazem isso. Quando estão passando por momentos difíceis, fazem orações de autocompaixão, ou oração de autopiedade. Ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu vou orar assim mesmo, mas ninguém me ouve. São orações de autocompaixão. Não existe um testemunho pessoal nisso, você percebeu? Não aparece o testemunho pessoal numa oração de autocompaixão, não aparece. Aparece um camarada fazendo biquinho, fazendo lamúria, fazendo ceninha, tentando enrolar Deus, para que Deus possa fazer algo por ele, porque coitadinho, né? Ele está lá com o olho de gato, esperando de Deus alguma coisa. Não há testemunho pessoal nesse tipo de oração, presta atenção. Nós encontramos um testemunho de firmeza, um testemunho pessoal, quando nós encontramos um crente arrodeado de tribulações e lutas, mas ele continua adorando, exaltando, glorificando ao Eterno, rompendo cada dia, rompendo em fé cada dia. Nós encontramos um testemunho pessoal quando o crente rompe cada dia pela fé. É pela fé que você vai vencer. Levante a sua mão e adore a Ele, porque é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós buscamos ao Senhor, é pela fé, orando especificamente, independente do que está acontecendo ao redor. A minha oração especificamente é trazendo detalhes para que isso fique gravado e o nome do Senhor seja glorificado para sempre, e a vontade de Deus possa aparecer na minha vida e na sua vida. Eu quero que você faça uma reflexão: o que é ou qual é o seu maior troféu? Porque um homem de Deus, nós encontramos o salmista vivendo na dispensação da lei, na época totalmente diferente da nossa dispensação. Um homem que podia agir olho por olho, dente por dente, sendo ele rei de Israel, ele podia tomar certas atitudes que eu e você não podemos e nem temos a possibilidade de tomar. E nós encontramos o rei, se dobra de joelhos, fica dias e dias em oração e jejum, ele dizendo que ele estava andando com tonturas e que ele já havia emagrecido alguns quilos, que ele não revela, ele não faz questão de revelar, mas ele diz: olha, eu vejo magreza em mim e eu já estou sentindo tonturas, porque eu tenho jejuado, o meu jejum está fazendo isso comigo, mas eu te louvarei grandemente, eu te exaltarei grandemente, eu farei a tua vontade grandemente. Bendito seja Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor, se você tem fé para entender esta palavra. A oração deve ser especificando os detalhes, mas a nossa atitude diante do Eterno deve ser de dependência, de submissão, reconhecendo quem Ele é. Davi chama de o Deus da minha vida, o Deus do meu louvor, o Deus da razão do meu viver, declarando que aguardaria uma recompensa do Eterno, adorando e exaltando o seu nome com tudo isso.
Fique de pé, por favor. Davi, sendo rei, ele demonstra uma dependência de Deus nas suas decisões. Ele demonstra uma submissão à vontade do Eterno. Ele podia muito bem fazer como muitos reis fizeram. Mas Davi, apesar de apresentar uma oração imprecatória, ele expressa o seu grande troféu, que era a sua comunhão com o Eterno. E ele deixa muito claro que ele aguarda na vontade de Deus, ainda que ele tinha vontade de fazer determinadas coisas, porque se ele não tivesse vontade, ele não teria citado na sua oração, sim ou não? Se Davi não tivesse vontade de fazer determinadas coisas, ele não teria detalhado isso na oração. E ele detalha tudo em sua oração. Então você observa que isso gera tempo. E Deus quer ter esse tipo de tempo comigo e com você. Você está entendendo? Diga amém. Deus quer ter esse tempo de tempo comigo e com você. O Senhor nos exorta com a sua palavra, para que vivamos buscando a sua presença em jejum e oração. Depois de amanhã nós vamos iniciar aqui uma campanha de oração. Às 20 horas estaremos aqui juntos, orando, buscando a presença de Deus. Eu espero que todos estejam aqui e em jejum, porque nós aprendemos hoje com a palavra de Deus, que a oração, ela deve ser especificamente, nós iremos apresentar a Deus os nossos projetos para o ano de 2024, colocaremos perante o Eterno em jejum e oração. Quantos acreditam que Deus vai operar milagre? Diga amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Nós vamos orar. Todos estão convocados. Depois de amanhã, sexta-feira, estaremos aqui às 20 horas em oração. Curve a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós te agradecemos por tua palavra, que veio de uma forma poderosa para nos ensinar, para nos exortar a te servir, a fazer a tua vontade, Senhor. Alcança a cada um, Senhor, alcança por tua misericórdia e revela aos corações a tua vontade. Nos ajude, nos conduza perante a tua gloriosa presença, eterno e bondoso Salvador. Nos dê firmeza a cada dia, para que possamos permanecer de pé, ainda, Senhor, que as dificuldades estão fazendo cara feia, possamos permanecer firmes como gigantes diante da tua presença, porque grande é o Senhor, mais do que todas as coisas. Grande é o Senhor, poderoso, mais do que qualquer barreira. Grande é o Senhor, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Bendito seja o teu nome para sempre. Te adoramos.